direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12 horas mais 9 minutos na Paraíba. Amanhã, 15 de dezembro, meiozinho do mês, é o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Uma atividade muito importante. Nem sempre a gente presta atenção, a gente vê o trabalho desses profissionais, mas nem sempre atribui aquele trabalho ao devido profissional. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse tema com a Maírla Souto Maior, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba. Maírla, muito boa tarde, bem-vinda aqui à Campina FM. É um prazer muito grande recebê-la. Boa tarde a todos da Campina, Grande FM e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui representando o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e esclarecer um pouco o nosso trabalho em prol não só dos arquitetos, mas principalmente da sociedade, né, dos cidadãos, que é um papel fundamental ter um arquiteto em suas obras. A gente vai partir de cima para baixo, a gente vai chegar até naquela obra que você faz na sua casa, aquela construção, aquele puxadinho, aquele primeiro andar. Mas antes eu queria que a Maírla explicasse pra gente justamente o trabalho que é desenvolvido pelo Conselho. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU, ele tem um papel fundamental, não só de regulamentar, né, os associados, digamos assim, os arquitetos que estão atuando, que têm um compromisso com sua profissão, né, como também de fiscalizar se esses arquitetos estão fazendo de forma devida o seu trabalho, né? Então, todo arquiteto, ele deve estar inserido no conselho para poder ser legal a sua atuação como profissional, né? E ter esse compromisso com a sociedade, porque o nosso papel é um papel importantíssimo. A gente tem um compromisso e é uma coisa muito séria, o papel do arquiteto. Embora, como você falou, às vezes a gente só visualiza o trabalho, mas não sabe o quanto trabalho existe por trás disso, até chegar aos finalmente, né, do projeto executado. Então, o arquiteto é o grande maestro, né, de toda uma obra. Então, ele desde a concepção e até para onde todos os papéis vão ser inseridos, vão ser delegados. Ele tem essa missão, né? E o compromisso é de fazer de forma correta, né, de formas legais. Por exemplo, todo arquiteto em cada obra deve tirar um ART, né, que é a RRT, é o registro que aquela obra está sendo feita por um arquiteto, e muitos arquitetos não sabem que a RRT é importante também para o currículo, porque a cada registro que ele faz, né, ele tira o registro daquele projeto, ele também está acumulando no seu currículo. Gustavo Xavier. Doutora Maírla, boa tarde. Queria que a gente esclarecesse até um pouquinho sobre a função do arquiteto, a diferença até com o engenheiro. A gente trouxe aqui, Lenildo, o Fábio da Compor Engenharia, acredito que há cerca de um mês, ele falando sobre a parte da empresa dele, os projetos, e eu queria que a senhora também diferenciasse. O que é que faz o engenheiro, o que é que faz o arquiteto, qual a função de cada um numa obra? Então, primeiro, o arquiteto e o engenheiro, eles se complementam. Então, não existe uma obra chegando à perfeição se não houver um engenheiro e um arquiteto. Então, a gente tem que ter o compromisso e o respeito de ambas as partes, né? Porque o arquiteto, ele inicia o projeto, é a concepção. Então, a gente chama de um programa de necessidades, que é toda uma entrevista com o cliente, o que é que ele vai ter que fazer naquele projeto. Seja um projeto comercial, institucional, um projeto residencial, na área de saúde, em todas as áreas deve existir um arquiteto. Dali, quando ele conceber o projeto, finalizar aquele projeto e tiver o ok do seu cliente, né, ele vai agora distribuir para o engenheiro, em conjunto com o engenheiro, como vai ser planejada essa obra.
assim deve ser feito o papel do arquiteto e do engenheiro, né? Então, assim, eu acredito que os dois têm que andar de mãos dadas e se complementam perfeitamente, né? Havendo essa interação de um e do outro. Ô Maíla, cá pra nós que ninguém nos ouça, essa relação é sempre boa, pacífica, ou há momentos em que a parte do trabalho do arquiteto e a parte do trabalho do engenheiro acabam entrando em uma certa rota de colisão? Assim, antigamente existia apenas uma profissão, que era arquiteto e engenheiro, era praticamente uma coisa só. Isso bem no início do século passado, certo? Inclusive, ainda em alguns países da Europa, é uma profissão única. Então, o arquiteto é extremamente respeitado. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando para isso, lutando para que as pessoas entendam o papel fundamental do arquiteto numa obra, num projeto. Porque o que é que acontece? O arquiteto, ele planeja tudo antes e depois a execução, que é o engenheiro que tem o conhecimento de fato da execução de obras mais digamos complexas, né? Ele precisa também mostrar ali aquela sua competência. E o arquiteto, ele tem que se demandar de uma forma muito ampla. Então, acaba que ele tem que saber respeitar também até onde ele pode ir. Então se torna um trabalho que demanda uma certa simbiose, porque adaptações no projeto, por exemplo, arquitetônico, vão sendo feitas conforme as demandas passadas pela engenharia. É um trabalho que vai tendo uma continuidade? Tem que haver. E o arquiteto também tem que abrir mão em determinados momentos, ter humildade, né? Por mais que eu digo assim, eu particularmente acho que a partir do momento que você entrega o projeto, aquele projeto não passa a ser mais seu, né? Você tem autonomia ali, de autoria sua, mas ele vai ter que, é igual um filho, depois você vai ter que jogar no mundo. Então, assim, existem casos, lógico, que a gente sabe que às vezes não há uma sintonia muito boa, mas isso vai muito de arquiteto e engenheiros, né? Mas a maioria, sim, se dá muito bem e tem havido um maior respeito em relação a isso, né? A gente, como, por exemplo, então, CAL, nós procuramos ter uma sintonia com o CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, que é o antigo conselho também do CAL, dos arquitetos. Houve uma separação, né? Houve uma separação porque tinha que haver uma autonomia maior dos arquitetos e até reconhecimento, justamente de onde você pode ir como arquiteto e aonde você também pode atuar como engenheiro, porque havia uma confusão muito grande disso. E como existem duas faculdades distintas no nosso país, né? Então a parte acadêmica também fez com que isso acabasse se dividindo, esses dois caminhos, mas que os dois se complementam. Não tem como não você pensar num projeto e não pensar no arquiteto e não pensar no engenheiro, né? Você tem que pensar nos dois, fazer com que os dois possam atuar juntos. Nós estamos conversando aqui com a Maíla Souto-Maior, do Conselho da Arquitetura e Urbanismo da Paraíba, sobre o trabalho do arquiteto. Você estava falando sobre essa necessidade, essa importância de se reconhecer o papel que o arquiteto tem dentro da obra. Está muito além do mero, entre aspas, desenho. Está muito além, inclusive, daquela associação que primariamente, às vezes, a gente faz em termos da estética de uma obra. O papel do arquiteto é muito mais amplo, né, Maíla? Exato. O arquiteto, ele pensa desde... quando você vai fazer uma entrevista, no primeira entrevista com o cliente, a gente já começa a conceber ali o projeto, né? E depois, muita gente acha que é só um papel.
é como você falou, mas não é. Existe todo um trabalho. E quando você modifica uma simples tomada de lugar ou uma simples parede, né, que aparentemente é simples, implica em uma série de outras coisas. Então, o arquiteto, ele pensa, ele pode atuar. Tem arquitetos que atuam só na parte de interiores, outros só na parte de projetos, concepção de projeto arquitetônico, né, outros na parte de paisagismo, mas existe todo um trabalho por trás, minucioso, de pensar desde do parafuso aonde vai ficar a tomada, exatamente a altura daquela tomada, para poder o móvel, quando chegar, encaixar e poder ser funcional, até uma cidade inteira. Então, o papel do arquiteto e urbanista, né, que ele se complementa desde do pequeno detalhe até a parte, por exemplo, da mobilidade urbana, né, a iluminação urbana, a segurança, todo o mobiliário também inserido em praças, equipamentos urbanos que são praças, colégios, tudo. Então, assim, existe um leque gigantesco e existe uma responsabilidade também de um trabalho pensado minuciosamente, né, em todos os detalhes. Ô Gustavo, você quer ver a falta que faz um arquiteto? É quando você chega numa casa que é grande, por exemplo, mas tem uma porta que foi colocada no lugar errado. Aí você perde todo o espaço de uma sala. Faltou o dedo do arquiteto. Aí na contramão, às vezes você vai num apartamento pequenininho, e aliás, hoje em dia os espaços estão cada vez menores, né? E parece que é tão grande, porque houve todo o trabalho do arquiteto, e aí há um aproveitamento, uma funcionalidade muito maior daquele espaço. Ô doutor, e como é a parte de conscientização da população para que se contrate um arquiteto? Eu sou de cidade pequena e lá é muito comum a famosa empeleitada. O arquiteto, né? É o cabo mesmo da família, o arquiteto, né, da família. Quem faz a obra é um pedreiro, não tem engenheiro. Como é que funciona essa parte de conscientização? E qual obra eu devo ter um arquiteto? Quando eu era mais novo, eu achava que só obras de grande porte deviam ter um arquiteto. Mas não. Que obras, qualquer obra pode ter um arquiteto, e como é que conscientiza a população para fazer a contratação de um profissional? Então, é de fundamental importância a contratação de um arquiteto, seja para qualquer obra. Seja ela para você fazer uma calçada de forma acessível, porque a gente, infelizmente, a gente tem andado muito de carro, né, nas nossas ruas e nas nossas cidades brasileiras. Cada vez a gente fica distante do real problema ou da realidade de como a vida urbana realmente acontece. Então, assim, a preocupação do arquiteto, quando você contrata um arquiteto até para fazer a sua calçada, ele tem que ter a preocupação de ter uma acessibilidade, que não vai ser só o dono da casa que vai chegar e entrar com o seu carro, né? Ele vai ser o passante, o pedestre que vai, o transeunte ali diário, que vai transitar por aquela calçada, e que pode ser uma pessoa com dificuldade, um idoso, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. Então o arquiteto, ele pode atuar, eu digo, até desde uma casinha de cachorro, uma casinha de boneca, até uma cidade como um todo, como a Brasília, por exemplo. Isso, que foi um arquiteto e um urbanista, é um grande exemplo, né, que nós temos aqui no nosso país. Então, assim, hoje as pessoas estão começando a se conscientizar, né? E eu lhe digo, se a pessoa pensa que é um artigo de luxo, não é. É extremamente necessário. O arquiteto é o que menos ganha num projeto, numa obra. Infelizmente. Porque quando você vai fazer o cálculo, às vezes, você vai contratar uma casa, um arquiteto fazer uma casa, digamos, num condomínio desses, de 350 a 400 metros quadrados, certo? Você cobra, em média, 30 mil reais. Quando você vai diluir a 2 anos, isso não é quase nada por mês, e que o arquiteto está ali disponível todos os dias, praticamente, ao cliente. Porque o cliente, muitas vezes, é igual a médico. Ele não sabe se o arquiteto tem família, né? Que
que tem final de semana, que também descansa como um médico, né? Mas a gente quer tirar as dúvidas. E nós estamos à disponibilidade, estamos disponível, né, para poder tirar essas dúvidas. Então, é um papel fundamental na sociedade, a atuação de um arquiteto. E não é, a gente vê muito glamour, mas não é esse glamour, né? Por exemplo, eu vivo meu dia a dia de tênis, indo para obra, chego no escritório, às vezes tenho que atender. Às vezes quando você vê um arquiteto todo arrumado, ali é um dia extra. Mas geralmente, eu tô falando em relação às mulheres. Homens geralmente andam mais de tênis. Mas eu tenho uma bota no meu carro sempre, porque se precisar ir a uma obra, estou lá. O arquiteto faz o acompanhamento de toda a obra vai durar mais de ano para ser concluída. Ele vai estar ali acompanhando, ou depois que entregar o projeto, for feitas as adequações, ele sai disso ou fica acompanhando? Não, o arquiteto, ele tem a obrigação de acompanhar. Ele não tem a obrigação de administrar a obra, que são duas coisas diferentes. Acompanhamento, inclusive, deve ser interesse do próprio arquiteto para poder acompanhar e ver sua obra concluída, né? O seu projeto ali concluído. Agora, administrar a obra é quando você fica responsável por todo o processo daquela obra. Então, são papéis diferentes. Geralmente, aí o empreiteiro pode fazer, que é através do engenheiro que faz geralmente isso. E existem arquitetos que também trabalham exclusivamente para isso, né? Pequenas obras, o arquiteto ele pode também atuar administrando, mas aí a maioria dos arquitetos não, eles trabalham não administrando, mas acompanhar é de fundamental importância não só para o cliente, mas também para o próprio arquiteto em ver o seu projeto porque concluído. O resultado vai estar vinculado ao nome do arquiteto. Exato. Né? Ô Maíla, no dia a dia do arquiteto, vocês chegam, o cliente procura, chega lá no seu escritório, acontece muito o cliente chegar assim, ele só sabe que ele quer tantos quartos, uma sala, uma cozinha, e aí tem um terreno lá e o arquiteto tem que ver o tamanho desse terreno. É comum o cliente chegar sem muita coisa, ele só sabe o que é. Eu quero 3 quartos, uma cozinha, uma sala, e aí o arquiteto vai ter que amoldar esse projeto da melhor forma possível para atender aquele cliente? Isso. Muitas vezes tem clientes que querem ser arquitetos. Eu tenho até um cliente muito engraçado, às vezes ele vai no meu escritório, aí ele quer mexer no computador e eu fico, olha, vá vender sua mercadoria, que aqui quem entende sou eu. Mas brincando, a gente tem uma relação muito boa com os clientes, né? E existe aqueles que não sabem o que querem. Então, por isso que essas primeiras entrevistas com o cliente é de fundamental importância, para que você capte. Nós, como arquitetos, também funcionamos um pouco como psicólogos. Sim. Então, a gente vai captar os sonhos dele, né? Daquilo ali, o máximo, e a gente vai procurar aquelas ideias, a gente coordenar da melhor forma possível em projeto, né? Então, a gente vai buscar trazer todo o seu desejo como cliente, mostrando também que a gente tem um limite. O que seria o nosso limite? O nosso terreno. E o terreno implica o quê? Se ele é térreo, se ele é um terreno plano, se ele tem aclive ou declive, né? Se ele é nascente ou poente. Então, existem vários fatores que vão implicar no projeto. A Maíla acabou respondendo um questionamento que eu ia fazer, Gustavo, que é assim, acredito que não é realmente só o tamanho do terreno que importa, né? Existe a localização, a condição, essa questão se está pro lado do sol, se está contra o sol, que a gente não entende nada, mas aí depois da casa construída faz toda a diferença, né? Faz porque, principalmente no nosso clima, que é um clima tropical, né? Aqui em Campina, por exemplo, a gente tem um clima que é tropical, mas que também tem períodos de frio, né? Então, frio e úmido. Então, a gente tem que ter uma preocupação em relação a isso, onde a gente vai alocar os quartos, os banheiros, cozinha, sala, o que é que tem que... A ventilação cruzada, que isso implica... a questão de ventilação implica na economia do ar-condicionado, também a questão de excesso de sol ou não, né? A entrada de luz para poder também implica em contas de energia. A gente
poder diminuir a sua conta de energia. Então, por isso que o arquiteto é de total importância, porque a gente pensa em todos os detalhes. Não é só o detalhe do móvel ou da mesa, não. Além de ter também a questão da circulação, que a gente tem que trabalhar pensando na circulação, porque não adianta eu fazer para você um quarto que não caiba uma cama, que Exato. É um quarto para casal que não caiba uma cama, né? Então a gente tem que ter esse compromisso. Inclusive, nós como arquitetos temos o dever de mostrar que a gente sabe que muitos construtores fazem a redução de espaço por conta da diminuição de custos, né? A gente sabe que isso é um acontecimento, mas temos que mostrar também o que realmente é viável e o que não é. Além da gente estar atento às normas também. Por exemplo, cada cidade tem o seu código de obras, né? O seu plano diretor. Então, a gente tem que respeitar todas essas normas, além das normas arquitetônicas também, né? De não só a questão projetual, mas como a atuação de arquiteto. Doutora, Lenil, entre nós aqui no estúdio tem um rapaz que gosta muito de obra. Ele é locutor, ele é operador, doutora, e gosta muito de fazer obra em casa, coloca cerâmica, constrói parede, faz de tudo. Olha a cara dele aqui, nosso amigo João Paulo. Todo final de semana ele tem uma obra em casa, Lenil. Tem uma obra, é verdade. A gente ainda tem que ir lá conferir como é que tá o resultado se tá dessa dando obra. certo, né? Antes da gente entrar no outro tema aqui com a Maírla Souto-Maior, a gente tá falando sobre as obras, Gustavo Xavier, residenciais, condomínios, mas eu queria também falar um pouquinho sobre o papel do arquiteto urbanista dentro do planejamento das cidades, um tema de importância cada vez mais fundamental. Agora há pouco você citou o caso de Brasília, né? O grande exemplo que a gente tem aqui no país de uma cidade planejada, e a gente sabe que a falta de planejamento urbano vai criando ou agravando gargalos que chegam em determinados momentos parecem ser difíceis e impossíveis de se solucionar. Qual é a importância, portanto, da atuação do arquiteto dentro do planejamento, o arquiteto urbanista, dentro desses planejamentos das cidades, Maírla? Olha, é de total importância. E não só de total importância, como de extrema responsabilidade do poder público em ter um arquiteto e urbanista fazendo parte do corpo, né, de planejamento urbano, da parte das secretarias de obra, assim como o engenheiro, né? Mas o arquiteto, como ele planeja a parte urbana, então ele se preocupa não só com a iluminação, a questão das vias, calçadas, iluminação, e ele tem esse conhecimento. O arquiteto, ele tem esse conhecimento, o urbanista. Então, assim, a gente, nós somos profissionais que nos preocupamos com o bem-estar das pessoas, como arquitetos. E, como urbanistas, nos preocupamos com o bem-estar das cidades. Então, assim, não é legal você passar 2 horas num trânsito. Exato. Em cidades maiores. Por exemplo, João Pessoa, hoje o trânsito tá como Recife. Recife é como São Paulo. Não adianta só a gente abrir vias. Isso além de ser um custo maior para o poder público, né, de você levar a infraestrutura, o ideal seria você adensar mais as cidades, dar mais suporte, fazer com que essas cidades, as pessoas comecem a andar menos de carro, falando em mobilidade, né, que é um tema atualíssimo, porque sem mesmo a pessoa entender, as pessoas falam em mobilidade. Exato. Porque falam, demorei tanto para chegar, porque o sinal quebrou, porque por ali eu não consigo passar, né, para pegar um filho na escola é difícil. Ou seja, tem que haver uma reeducação nas nossas cidades quanto a isso. E o arquiteto e o urbanista é de total importância para poder dar esse suporte nesse planejamento das cidades. Então, a gente precisa ter arquitetos nas secretarias também,
né? Não apenas engenheiros, mas cada é a mesma coisa de que você falar de saúde, quem sabe falar melhor de saúde como funciona é o médico. Exato. Né? Então, quem sabe falar, talvez, acredito eu, né, que seja um arquiteto e um urbanista. E existem excelentes profissionais na nossa área. Existe o papel também das universidades que fazem projetos para isso, projetos acadêmicos, né? Maravilhosos, porque a universidade é sempre um grande campo de pesquisa e ela está sempre se atualizando e injetando esse sangue novo, de novos talentos surgindo. Então, assim, eu acho que o poder público tem que estar atento a isso também. Os arquitetos são, portanto, Gustavo, fundamentais para aquilo que a gente fala de humanização do planejamento urbano das cidades, porque o olhar do arquiteto vai ser esse olhar que busca a funcionalidade, né? Que busca o melhor para o cotidiano, para o dia a dia. Obra, portanto, ao contrário do que muita gente pode pensar, não é só cimento, pedra e cal. É planejamento e é possível se trabalhar de uma maneira mais humana. Queria abrir um parêntese aqui, que o Gustavo tem uma questão para levantar nessa conversa, aproveitando aqui a presença da Maírla, que é muito importante, Gustavo, também. Para contextualizar o nosso ouvinte, Lenildo, a gente já falou muito aqui na Campina FM, mas muito sobre a situação do Cine Capitólio aqui na cidade. Fica ali no centro de Campina Grande, são 4 paredes hoje, com entulho dentro e tá a polêmica para ver o que é que vai fazer. E a arquiteta Maírla Souto Maior é a responsável pelo projeto de inovação, quase uma revolução que iria ser feita ali, uma mudança no centro de Campina Grande. Esse projeto vem há anos, inclusive foi o trabalho de conclusão de curso da senhora, né, doutora? A senhora apresentou, cedeu à prefeitura, conversou com o IFAEP, vários anos tentando aprovar, foi aprovado e depois reprovado. O que é que aconteceu? Eu quero saber também o seguinte: seu projeto ainda está à disposição para que a gente consiga revitalizar essa parte setor ali de Campina Grande? Olha, quando eu cheguei aqui, você disse, eu posso falar sobre o Capitólio? Eu brinquei até dizendo que o Capitólio não é nem uma novela, é uma série, várias temporadas, né? Então, o projeto, como você falou, foi um TCC. Muita gente já sabe, eu apresentei a Campina, a prefeitura, e com a entrada do governo de Romero Rodrigues, ele abraçou o projeto, foi atrás, inclusive foi o IFAEP, até então, no primeiro mês, o segundo mês, que o projeto foi apresentado em 2013 à prefeitura pelo próprio IFAEP, que era um projeto que já estava em andamento de análise, né, para poder, e que tinha grandes chances de ser aprovado. O projeto passou por várias análises do IFAEP. Nós fomos também a reuniões públicas, não só no Ministério Público, mas também com conselhos, outros conselhos, além do IFAEP, que tinha mais 2 projetos, um era só teórico e o outro era um projeto também arquitetônico, mas que ele descaracterizava por completo o Cine Capitólio, e o meu, até no momento, foi escolhido para se dar andamento aos trâmites e liberação da obra, né? E o IFAEP, nesse meados de 2018, se comprometeu, aprovou o projeto. Nós fizemos, eu digo nós porque eu trabalho muito em equipe, então assim, não tem como a gente falar eu. Mas nós fizemos algumas modificações, né? E sem abrir mão do projeto em si, que seria o programa, né? O conceito, exato, oferecido, apresentado para o Cine Capitólio, que é o que nós acreditamos hoje no formato da arquitetura contemporânea, que melhor se enquadra, porque a gente tem que pensar num projeto, quando hoje, que existe a mão do público, a gente tem que pensar em parcerias público-privadas. Esse projeto já tem 10 anos, certo? Já tem 10 anos
que foi concluído. Só que há 12 que eu já trabalho nele. Porque 2 anos antes eu comecei da conclusão a trabalhar no projeto. E de tudo que eu li, todos os textos e de todos os exemplos similares no mundo inteiro, todos têm a participação público-privada. E todos têm um formato que tem que se autossustentar. Você não pode fazer um projeto tipo de um cinema para uma prefeitura ficar sustentando. Isso não é, hoje não cabe mais. A gente não precisa ir muito longe. Em vários outros estados do nosso país já acontece dessa forma, né? E aí o IFAEP aprovou, desaprovou. Eu, nesse projeto, como a gente também comentou, eu conheci o meu atual marido, André Agra, né? Ex-secretário de Planejamento, né? Vai estar com a gente segunda-feira aqui. A gente passou, inclusive, depois que a gente começou a namorar, 1 ano sem falar sobre o Capitólio, porque nem eu queria que as pessoas achassem que eu estava com ele por conta do projeto. Nem ele queria também que dar andamento para as pessoas não acharem que era porque nós estávamos juntos, até que a cidade fez pressão para que o projeto fosse, e aí, o Capitólio, né? E a gente foi expor, né? E é tanto que eu doei o projeto, porque como secretário, eu não poderia ser contratada, e eu doei, e está doado. Só que depois do que aconteceu, eu acho que não tem mais sentido. O IFAEP fez um papelão tão grande, com todo respeito, sabe? Inclusive, até o promotor, doutor Eulâmpio, se prestar, a gente fazer uma audiência, aprovar publicamente e depois, certo? Fazer com que fosse reprovado. Né? Eu me prestei a fazer até um desabafo aqui, eu não falei isso para ninguém, mas no Conselho COPEC que existe em João Pessoa, na Paraíba, né? Presidido pelo IFAEP, como vários órgãos, detonaram o projeto, certo? Eu apresentei o projeto de praticamente todo mundo de costas para mim, numa sala, fora outra vez que a gente foi convidada a se retirar, de uma outra vez anos atrás. Então, assim, eu não vejo o interesse do IFAEP em realmente levar a sério esse projeto. Mas seu projeto tem falhas insanáveis, Maíra? Não tem. O que eles alegam é que hoje não se aplica mais. O IFAEP é baseado hoje em leis caducas. Eu fiz uma consultoria com a professora Caqui, certo? Que é uma professora da Universidade Federal de Campina Grande. Ela é especialista em patrimônio, inclusive é uma pessoa que vocês devem estar sempre solicitando com um comunicado, porque é uma pessoa extremamente esclarecida, tem doutorado nisso, não só mestrado aqui no Brasil, mas doutorado na Espanha, certo? Em Barcelona. Ou seja, é uma pessoa que faz parte do ICOMOS, que é uma grande reunião de grandes arquitetos e urbanistas do mundo inteiro, certo? Então, assim, ela inclusive levou para análise de um dos diretores do IFAM a nível nacional, certo? Não é IFAM estadual, é o IFAM a nível nacional, de um dos encontros do ICOMOS, para analisar o projeto. E ele disse, olha, entre alguns detalhes, porque eles quererem que a gente reconstitua uma coberta que não existe mais, isso até é um crime. Isso se chama pastiche, que é um falso histórico. A gente cometer um crime, né, de falsificar o que não existe mais. Maíra, deixa eu lhe fazer uma pergunta direta. Você percebeu porque houve um momento, quando houve aquela audiência a qual você se referiu, mediada pelo Ministério Público, e o próprio promotor do Teolâmpio depois se disse surpreso com o fato de se ter dado para trás, ele disse que não entendeu, porque foi dito o seguinte: qualquer ajuste eventual que for necessário, a gente vai sentar e vai fazer.
Foi percebido da sua parte que qualquer ajuste que fosse feito sempre surgiria depois um fator novo para impedir esse projeto de andar? Claro, claro. Inclusive, isso aconteceu durante todos esses processos. Uma hora pedia uma coisa, outra hora pedia outra. Uma hora tem um representante que é um funcionário, que está funcionário, né? Representando naquela área, que faz aquela análise, outra hora é outro. Então, sempre tinha alguma coisinha. Você ajustava, mas nunca estava satisfeito. Então, assim, hoje, eu vou ser bem sincera, eu não tenho mais interesse em fazer. Pode ser que outros, existem muitos arquitetos renomados, assim, eu não doei esse projeto, não foi para fazer meu nome, nada disso, entendeu? Eu doei esse projeto em amor à minha cidade, porque eu passei 14 anos fora de Campina e todas as vezes que eu vinha à cidade, aquilo ali me doía ver no coração, um dos pontos principais da cidade, um prédio se acabar daquela forma, e que tem uma importância não é arquitetônica. A importância do Capitólio não é nem arquitetônico, porque ele, por si só, já foi modificado. Ele não é mais original. E isso eu mostrei em audiência. Em todo esse processo. Que ele não resguarda mais sua originalidade. E por ele estar extremamente deteriorado, tudo, ele também não tem mais sua integridade. Então, são itens... pontos fundamentais num processo de patrimônio, certo? Que a gente tem que dar total importância. Então, assim, eu não tenho mais esse interesse porque eu vi que não é uma coisa que dependa de mim. É uma coisa que depende, hoje, foi do IFAEP, né? E não pode culpar a prefeitura. Não tô aqui, eu não sou de partido, eu não sou política, nada, mas assim, não pode culpar o poder público, até então, porque o poder público tentou, né? Ele quis fazer. Tem um projeto, inclusive teve investidores já certos. A gente não pode falar o nome das pessoas porque é questão de bom senso, né? Mas que também ficam com medo, porque quem é o investidor que vai querer investir num negócio que tem problema? Ninguém, nenhum empresário vai querer fazer isso. Então, assim, a gente precisa tratar com responsabilidade o patrimônio, né, as cidades, e ver que aquilo ali não é só da gente, é de uma cidade inteira, são várias pessoas. Todo projeto ele tem os 99% de ser o melhor. Não existe esse projeto que seja 100%. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo. Então vai satisfazer a você, mas não vai satisfazer a mim, vai satisfazer o outro em alguns pontos. Ou seja, mas você tem que ver o contexto. O que é que ele satisfaz no contexto? E qual é a resolução daquele problema, né? Maírla, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que na despedida você falasse sobre essa data de amanhã. Afinal de contas, amanhã, 15 de dezembro, é o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista. Lenildo, só parabenizar a doutora Maírla e agradecer por ela ter entrado nessa luta, apesar de que a gente viu que não dependia dela nem da prefeitura, e foi mais questão de má vontade mesmo do IFAEP disso ir pra frente. Parabéns, doutora, pelo adiantado, né? Pelo Dia do Arquiteto, que é amanhã, dia 15. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite em nome do CAL, né? Espero que eu tenha esclarecido um pouco da importância, né, do CAL. Amanhã é o dia oficial do arquiteto e urbanista, dia 15 de dezembro, né? E eu queria parabenizar todos que abraçam essa profissão com muito amor, porque para fazer arquitetura e urbanismo a gente faz com muito amor mesmo. E falar que as pessoas não deixem de contratar um arquiteto e um urbanista, né? Nem que seja para fazer, como eu disse, sua calçada, porque é de fundamental importância. Além da gente pensar no projeto como um todo, a gente também vai diminuir os custos, planejar, né? Então a gente precisa criar o hábito de primeiro planejar para depois executar. Então,
Por isso que é de fundamental importância você contratar um arquiteto e um urbanista para executar o seu sonho. Muito obrigado. São 12h48. Jornal do Meio-Dia.